Alô, você, meu querido, minha querida, que bom que você está aí. E para uma nova aula, nós vamos falar sobre imunização. Um assunto, creio eu, que tem caído com muita intensidade nos principais vestibulares por conta de várias e várias doenças emergentes e reemergentes que estão acontecendo em nosso país. Eu convido você a pensar um pouquinho, né? Como você acha que o nosso organismo pode combater esses corpos estranhos que querem nos levar à destruição? Por isso, vem comigo, vamos direto ao ponto. Então vamos lá, meu querido. A ideia é o seguinte, né? Entender como o nosso corpo faz para se defender sobre em relação aos corpos estranhos. Então, primeira coisa, vamos definir o que é imunização. Imunização é um mecanismo pelo qual um organismo cria uma forma de neutralizar um antígeno. Então, a partir de agora, eu nem vou usar mais o termo corpo estranho. A partir de agora, antígeno é sinônimo mais utilizado em relação a um corpo estranho. Pessoal, esse antígeno pode ser qualquer coisa que não seja inerente ao nosso corpo e possa desencadear uma reação de resposta imunológica a esse antígeno. Bom, os antígenos podem ser desde partículas de poeira, pólen de plantas, pode ser metais, pode ser uma proteína. Então nós vamos separar esses antígenos em duas categorias. Uma categoria que nós vamos chamar de antígenos inorgânicos, e esse dificilmente o nosso organismo vai conseguir eliminar ele. E aí, por exemplo, um projétil, uma bala, o cara tomou um tiro e essa bala está alojada no cérebro dele. Então, o organismo vai criar ali um microambiente, revestir isso daí de proteína e vai ficar lá, não vai ser assimilado pelo nosso organismo, não vai ser retirado pelo nosso organismo, mesmo porque ele não tem capacidade de multiplicação, ele não é um ser vivo. E uma outra categoria de antígenos, nós vamos chamá-los de antígenos orgânicos. E aí eu quero chamar a atenção para a maravilhosa forma de defesa do nosso corpo. Nas aulas de citologia, nós já falamos que a única organela que está presente em todos os seres vivos são os ribossomos. E ribossomo fabrica proteína. Então, todos os seres vivos, todos eles, vão ter na sua constituição orgânica, no seu organismo, proteínas, principalmente proteínas de membrana plasmática. E é aí que o nosso organismo começa a reconhecer esses antígenos. Nós temos células de defesas especializadas em reconhecer quais proteínas são as reconhecidas pelo nosso organismo e quais proteínas devem ser encaradas como sendo antígenos. Aí você vai falar, pô, professor, e vírus que não tem célula? Mas o vírus ele tem uma cápsula proteica e seriam essas proteínas dessa cápsula que seriam reconhecidas como sendo antígenos. Pois bem, vamos lá. Pensando que você tem aí algumas barreiras que tentam impedir a entrada do antígeno para o interior do seu corpo, como nossa pele, lágrima, o suco gástrico quando você ingere alimento, são barreiras naturais externas que o nosso organismo coloca como primeira linha de defesa. Porém, uma vez que é ultrapassada essa barreira de defesa, por exemplo, você fez um corte, ficou em exposição, entrou aí um antígeno orgânico, uma bactéria. O que acontece? Ela passa a se multiplicar dentro do nosso organismo e pode produzir algumas toxinas que vai impedir o funcionamento do nosso corpo. Uma toxina, por exemplo, da Clostridium tetani, impede a comunicação da sinapse nervosa com a muscular, impedindo então ali a contração muscular. E pode ser que esse antígeno, em vez de produzir uma toxina, utilize as nossas células para se reproduzir e vai acabando destruindo as nossas células, e se destrói a célula, consequentemente destrói o nosso tecido, destruindo o nosso tecido, o órgão para de funcionar e você pode vir então a óbito.
Mas, né, para a gente poder então entender como funciona esse mecanismo que está aí explicado para vocês, nós vamos então ver o seguinte: como funciona esse mecanismo? Existe o antígeno e existe o anticorpo. Pensando em relação ao antígeno e anticorpo orgânico, que é como combater uma gripe, como combater uma alergia, como combater doenças fúngicas. Então, o antígeno são corpos estranhos que invadem o organismo e podem ser proteicos. E quando é proteico, nosso organismo vai fabricar anticorpos que também são proteínas para combater esse antígeno especificamente. Para você ter uma ideia, então, quando uma bactéria, vou pegar uma bactéria, um vírus, começa a se multiplicar, uma vez detectado esses antígenos, nós passamos a produzir mediadores químicos nessa região, e aí nossos vasos linfáticos drenam esses antígenos, onde já nesse local de ação dos antígenos, os macrófagos, macro, grande, fagos, comer, são células do nosso sistema imunológico, vão lá, englobam esses antígenos, digerem eles e expelem isso de dentro das células, de dentro dos macrófagos, jogam os restos desses antígenos. Mas ele é a primeira linha de defesa. Ele não consegue combater por si só a quantidade de bactérias, porque as bactérias se multiplicam muito mais rápido do que os macrófagos conseguem comer essas bactérias. Mas qual que é a importância desses macrófagos? Uma vez que eles digeriram algumas dessas bactérias, alguns desses vírus, eles passam a ser os apresentadores de antígeno. O que é isso, professor? Uma vez que essas bactérias foram digeridas e eliminados os restos dessas bactérias, nós vamos encontrar, então, proteínas que compunham a membrana plasmática dessas bactérias, desses vírus, e os vasos linfáticos drenam esse conteúdo. Os vasos linfáticos se comunicam com os gânglios linfáticos do nosso corpo, e nesses gânglios linfáticos essas proteínas são analisadas. Uma vez analisadas, essas proteínas, serão então produzidas células aí nesses gânglios linfáticos chamados linfócitos, que conseguem produzir em grande quantidade proteínas chamadas de anticorpos. Aí fecha o que a gente está vendo aqui. Anticorpos são proteínas produzidas especificamente para aquele antígeno, porque foi analisado. Então, esses linfócitos agora migram para o local de infecção e começam a produzir aí grande quantidade de anticorpos, neutralizando ou destruindo esses antígenos. Ok? Então, resumindo, entrou um corpo estranho, um antígeno orgânico começou a se multiplicar. Primeira linha de defesa, vem os macrófagos e englobam, mas os macrófagos não dão conta de destruir todos, mas eles apresentam os restos desses antígenos. Entre esses restos, as proteínas que são drenadas pelos vasos linfáticos, chegam aos gânglios linfáticos, onde são produzidos ali os linfócitos específicos. Ok? Bom, então vamos lá. Tipos de imunização. Quais são os tipos de imunização que nós conhecemos? Essa imunização pode ser passiva e pode ser ativa. O que é uma imunização passiva? É aquela que o nosso organismo recebe os anticorpos prontos. Então, a gente, de alguma maneira, que nós vamos ver a seguir, recebemos esses anticorpos prontos. A gente não tem que fazer nada. Por isso que é passivo. O ativo, olha, o nome está falando. Se é ativo, eu vou ter que produzir os meus próprios anticorpos. Ok? Vamos dar uma aprofundada. Vamos ver sobre a imunização passiva. Então, olha lá. Imunização passiva. A imunização passiva pode ser natural ou artificial. Como que nós podemos receber naturalmente
naturalmente os anticorpos. Se eu não produzir, eu, mamífero, posso receber esses anticorpos prontos da mamãe, tá? Via aleitamento materno ou via placenta. Quando nós nascemos, o nosso sistema imunológico está suprimido. A gente nunca teve contato com o antígeno. E como nosso nascimento ele é muito prematuro comparado com outros mamíferos, no leite, então sempre eu estou próximo da mamãe, muito provavelmente os antígenos que ela entra em contato pode ser o mesmo que eu entre, ela produz os anticorpos e esses anticorpos via amamentação é passado para a criança. E isso também dentro, né, durante a gestação, como é proteína, anticorpo é proteína, ele pode passar via placenta para o bebê já nascer com uma certa imunização, que não é dele, é da mãe dele. Até por isso, uma curiosidade, né? Mulheres HIV positivos, quando têm filhos, não obrigatoriamente esses filhos nascerão HIV positivos, mas se fizer até os 18 meses teste nessa criança, vai dar talvez um falso positivo, ou seja, a criança acusa a presença de HIV, porque o teste do HIV é feito baseado na presença de anticorpos contra o HIV, e a criança recebeu esses anticorpos via mamãe. Por 18 meses elas têm, então, esse tipo de imunização, mesmo que ela não tenha, a gente chama, mesmo que essa criança não tenha o HIV. Esse teste pode, então, indicar um falso positivo. Mas, e artificialmente, professor, como que a gente pode receber esses anticorpos pronto, né? É o famoso soro. Vamos imaginar uma situação. Quanto tempo você acredita que leva para essa imunização, seja ela qual for, uma imunização natural? Quanto tempo você fica doente? Então, normalmente, numa situação de equilíbrio orgânico, de alimentação saudável, sem deficiências que uma pessoa possa apresentar, em média uma semana, de 7 a 10 dias. E se a gente fosse, por exemplo, picado por uma cobra? O veneno dela nos mataria, os antígenos dessa cobra, que são proteínas, nos matariam em menos de uma semana, 2 dias, poderia ser já fatal para a gente. Então não dá para a gente produzir, não dá para ser uma imunização ativa, né? Então nesse caso nós vamos falar sobre como o soro ele é fabricado. Então a gente pega um antígeno, né? Esse antígeno orgânico, caso aí o veneno da cobra é extraído, então retira-se o antígeno do animal. Posteriormente, a gente pega uma dosagem que não seja letal desse antígeno e aplica num animal maior. Então, esse animal de grande porte agora vai começar a produzir os anticorpos dele, né? Depois que ele produzir os anticorpos dele, a gente pega e retira o sangue desse animal. Uma vez que a gente retirou o sangue desse animal, a gente vai extrair do sangue dele o anticorpo desse animal e deixar reservado, deixar guardado. Aí, pessoal, uma vez que a pessoa foi picada pela cobra, né? E não dá tempo de você fabricar os seus anticorpos, então, o que você recebe já pronto? Os anticorpos que um cavalo, que um boi fabricou. Aplica-se imediatamente esses anticorpos, esse soro, e o seu organismo aí, então, agora será defendido pelos anticorpos desse animal. Por isso que é passivo. Mas eu pergunto para você, o que os anticorpos, o que as proteínas do boi e do cavalo vai ser reconhecida no seu organismo? Como um corpo estranho. Então, aí após 10, 15 dias, você já não tem mais a presença do soro no seu organismo. E se porventura uma nova cobra da mesma espécie picar você, você vai ter que receber uma dosagem ainda mais alta desse soro para ele fazer efeito, porque agora, de uma certa maneira, o seu organismo desenvolveu uma reação
a esse soro. Então, vamos guardar bem a informação. Imunização passiva natural, vem do aleitamento, vem via placenta, você recebe eles prontos. O artificial é quando a gente coloca o antígeno no animal maior, esse animal produz os anticorpos dele, e a gente retira esses anticorpos e administra em nós, certo? Bom, vamos falar da imunização ativa. Então, existe a imunização ativa natural e artificial. A imunização ativa natural é ficando doente, né? Então, quando os antígenos são de baixo poder de mutação, por exemplo, vamos pegar o sarampo. O sarampo você pega uma vez só. Se você pegou uma vez o sarampo, você produziu seus anticorpos, eles vão ficar armazenados lá, tá? Agora, e artificialmente, como que funciona essa imunização ativa artificial? Induzindo o seu corpo a fabricar seus anticorpos. É o caso da vacina. Então, como é que funciona a vacina? A vacina, então, você pega um antígeno, leva ele para o laboratório e deixa esse antígeno ou morto ou atenuado. O que é atenuado? Extremamente fraco, que ele é incapaz de se multiplicar no seu organismo. Pode ser extraído apenas algumas proteínas desse antígeno, enfim. Existe uma diversidade de formas de se fabricarem esses antígenos incapazes de nos causar mal. E aí, dentro desse processo biológico, a gente pega esse antígeno atenuado e aplica na pessoa. E aí também tem, às vezes, dose única, às vezes 2 doses, às vezes 3 doses, depende do método de como é atenuado esse antígeno, né? Mas uma vez introduzido esse antígeno no organismo, o que vai acontecer, pessoal? O seu organismo agora passa a fabricar os seus anticorpos contra aquele antígeno atenuado. Uma vez que o seu organismo fabrica os anticorpos, ele vai ficar armazenado aí por um longo período. Às vezes, se você ficar uns 10 anos sem entrar em contato com esse antígeno, pode ser que desapareça essas células que produzem esses anticorpos. Por isso, a cada 10 anos é necessário tomar um reforço de uma determinada vacina, por exemplo, a do tétano, né? Bom, após algum período, né, seu organismo que desenvolveu a imunidade a esse antígeno, e se esse antígeno entrar no seu organismo, não dá tempo de ele causar danos, porque esses anticorpos já migram para a região onde ocorreu essa invasão e destrói eles rapidamente. Então vamos comparar aí na nossa parte final vacina e soro, tá? A vacina, pessoal, ela é preventiva. Você aplica o antígeno atenuado, seu organismo vai fabricar os anticorpos que vão ficar guardados aí dentro. Uma vez que ele ficar guardado, quando entrar o antígeno violento, esses anticorpos já vão lá, destroem ele, não dá tempo dele manifestar as características da doença. Prevenção. Aplica a vacina antes de ficar doente. O soro, ele é remediativo. Se eu não apliquei a vacina, se eu não tenho a minha imunização, eu preciso receber os anticorpos pronto. Como? Produzido por um outro ser vivo, tá? O soro, ele é remediativo. A vacina, ela tem longa duração porque eu fabriquei meus anticorpos e vão ficar armazenados. O soro é de curta duração porque, vamos lembrar, os anticorpos que destruíram o antígeno, os anticorpos desse soro é de um animal que não sou eu, então eu vou fabricar anticorpos contra esse soro, daí uns 10, 15 dias ele está eliminado do meu organismo. Tudo bem, pessoal? Entendeu aí os conceitos? Então, eu vou deixar disponível um link aqui embaixo, uma lista de exercícios para vocês fazerem para aplicar esses conceitos aí. Espero ter podido ajudar vocês. Do mais, desejo aí um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fui, tchau!